Marcos Apóstolo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma alegria poder participar por mais uma semana aí no nosso programinha semanal. É isso aí, e mais uma semana trazendo informações de qualidade para os nossos ouvintes. E hoje a gente fala da tributação de operações imobiliárias. A gente está aí com uma reforma chegando, mas antes da gente falar sobre como deve ficar, como que é hoje, Marcos? Explica pra gente. Carol, esse daí é um assunto de extrema importância e muito interessante, e a gente teve uma confirmação, uma evidência disso no nosso evento que nós fizemos nessa terça-feira, né? Nós fizemos um evento, a Itamaraty organizou um evento para os nossos clientes sobre a reforma tributária, sobre as mudanças, né? Então foi um evento que ocorreu na terça de manhã lá no Coco Bambu, para pouco mais de 110 clientes, e um dos assuntos que a gente tratou e que a gente viu que despertou bastante interesse, né, que os clientes ficaram muito curiosos, é de fato aí como que vai funcionar essas operações imobiliárias, né? Porque a reforma tributária vai mudar muita coisa e o mercado imobiliário também não vai ser diferente. Então tem bastante regrinha nova. Respondendo sua pergunta, e para a gente também contextualizar, hoje a gente tem um cenário em que aquela pessoa que tenha imóveis, e aí ela pode ter renda, seja num aluguel, seja na venda de algum imóvel, ela pode operar de duas formas, né? Ela pode operar tanto na pessoa física, que hoje a gente tem a regrinha que para os aluguéis ele vai se aplicar a alíquota progressiva, né? Então, pode chegar até 27,5% da renda desse contribuinte, de acordo ali com o tanto que ele obtenha de renda, né? E a gente tem também no caso das vendas da pessoa física, que é o chamado ganho de capital, que tem gente que chama aí popularmente talvez o lucro imobiliário, que é basicamente aquele imposto que é o lucro, teoricamente o lucro, né? Nem sempre de fato é um lucro na prática, mas teoricamente seria o lucro em que a pessoa física obtém quando ela comprou um imóvel ou que ela construiu um imóvel, enfim, em que a gente apura o valor de venda menos o custo de aquisição e aí aplica também a tabelinha do ganho de capital, que é de 15% até 22,5%. Hoje na pessoa física é assim, dessa forma que funciona. E aí nós temos também as holdings, né? Que é uma estrutura, é uma possibilidade. Itamaraty é especialista nesse tipo de estrutura, já montamos muitas, em que tem vários benefícios, acho que a gente pode deixar um dia para tratar só sobre holding, né? Já falamos uma vez, mas acho que o assunto é bem extenso e cabe também um programa futuro sobre isso. Mas, resumidamente, nas holdings imobiliárias, a gente tem um cenário em que, para recebimento de aluguéis, você pode, a tributação ali, via de regra, a empresa acaba optando pelo lucro presumido, né, o que faz mais sentido, é vedado pelo Simples Nacional, e o lucro real não vejo fazendo muito sentido. Então o lucro presumido é o mais comum nesse tipo de estrutura, em que a tributação a gente está falando aí, vou arredondar, de até 12,5% sobre os aluguéis recebidos. Certo. Né? E no caso da venda, aí tem duas possibilidades, que aí vai depender da forma como esse imóvel está classificado, está contabilizado em sua contabilidade, né? Então pode ser, sendo ativo imobilizado, pode ser que a gente vai também fazer a apuração pelo ganho de capital, e aí a gente está falando ali, via de regra, no lucro presumido, né? Lógico, tem exceções, tem uma série de particularidades, mas via de regra ali, 24% da diferença, né? Novamente, do valor de venda menos custo de aquisição. E para os casos em que esse imóvel esteja contabilizado ali no ativo circulante, a gente está falando também, novamente arredondando, de 7%, mas aí é sobre o valor total da venda, né? Então, o que é melhor? Depende qual que é o lucro que está sendo discutido ali, depende das condições de venda. Então, hoje, a regra atual que nós temos é essa. Certo, perfeito. E o que muda com a reforma? O que deve mudar com a reforma tributária, Marcos? Bom, só fazendo um breve overview, Carol, a gente está em iminência da reforma tributária, né? Sim. Na verdade, já temos muitas coisas que já estão definidas, né? E a transição vai ser longa, mas é uma transição que já começa já em janeiro de 2026. E aí vai até o final de 2032, e aí em 2033 nós teríamos já as novas regras já totalmente definidas, né? Uma das mudanças, uma das novidades da reforma tributária e das premissas também é a simplificação dos impostos, né? Do nosso modelo tributário, da forma de apurar esses impostos. Então a gente teria a substituição ali dos impostos do PIS e da COFINS pela CBS e do ICMS e do ISS pela IBS, né?
E seria uma forma, o modelo que vai vigorar é o modelo do débito e crédito, né? Então é um modelo hoje que, por exemplo, que quem tem empresa que paga ICMS já sabe como funciona. Quem tem empresa que está no lucro real já sabe como funciona em relação a PIS e COFINS, né? A gente chama do modelo não cumulativo. Você tira da cadeia aqueles impostos que já foram pagos e você só paga sobre o valor agregado naquela operação. Então, o que muda é que vai continuar tendo as duas opções ainda para o contribuinte, para ele operar tanto como pessoa física como para pessoa jurídica. Porém, no caso da pessoa física, vamos falar primeiro, a grande mudança é de que vai existir um cenário em que a pessoa física, diferente do que existe hoje, porque hoje a gente não tem isso daí, ela possa ser contribuinte, né, se ela atingir algumas regrinhas que a gente vai falar, ela possa ser contribuinte, considerado um contribuinte fiscal. Então, além do imposto de renda que ela já está habituada, né, que já funciona já no modelo atual, que pode ser até 27,5% pela alíquota progressiva, ela também, dependendo se ela atingir os critérios ali, que são R$240 mil recebidos de locação no ano, né, decorrentes de 3 imóveis ou mais, ou 284 mil em qualquer condição, recebido também de aluguéis, então seja em um único imóvel, por exemplo, se ela tiver recebido isso, ou alienação de 3 imóveis, ou seja, venda de 3 imóveis, né, durante o exercício, ou na venda de um único imóvel que tenha sido construído pelo contribuinte nos últimos 5 anos. Ela atingindo qualquer uma dessas regrinhas, ela vai apurar, além do imposto de renda tradicional dela, que ela já está habituada a apurar, ela também vai ser contribuinte da IBS e da CBS, e aí vai entrar nas regrinhas ali de imposto. Então, assim, é bem possível, tá? É bem possível, para não falar aí, a gente não pode cravar 100%, mas é bem possível que a gente está falando de um aumento de carga tributária expressivo no caso das pessoas físicas que atinjam essas condições. Tá? E a reforma ela começa a entrar em operação no ano que vem, né? Como você disse. É teste. Isso. Quando que a gente tem que já olhar para isso? Já agora? Olha, o ideal a gente sempre orienta a não deixar para a última hora, né, Carol? Porque a gente sabe que tem muito ajuste para ser feito, então pode ser o cenário, às vezes, do proprietário desses imóveis entender, a gente conseguir mostrar para ele no papel que faz muito mais sentido ele operar através de uma empresa. Então, assim, a gente orienta que talvez a hora de começar a ir atrás não seja deixar. Acho que não é uma opção inteligente deixar para a última hora. Certo. Maravilha. Tá? Maravilha. Então, isso na pessoa física. Tá? Esse é o cenário que a gente vai ter. Um pouco assustador pelo que a gente tem feito algumas contas preliminares aí. Tá? Um aumento. Um aumento expressivo. Para a venda de imóvel, na pessoa física e para locação, se atingir essas condições aí, a gente tem convicção que temos um aumento de carga tributária. Certo. Com relação à empresa agora, que aí pode ser feito através das holdings imobiliárias, né, que a gente chama me fugiu a palavra, que comumente a gente chama, certo, né? A gente tem um cenário em que vai ser um pouco diferente e pode ser, em alguns casos, que aí vai ser um bom negócio, melhor do que o modelo atual para os casos de locação. Tá? Para os casos de locação. Uma das premissas também da IBS e da CBS que a gente vai ter é a alíquota de referência. Sim. Então, o que isso significa? E isso daí a gente ainda não tem, tá, Carol? A gente tem uma estimativa mais otimista e a menos otimista. Tá. Então, o que a gente espera hoje é que nós teremos uma alíquota de referência de 26% a 28%. Tá? Essa é a alíquota de referência. Então, você tomou ali um serviço, você comprou um produto ali que tenha sido tributado, você vai tomar, tributação cheia no caso, você vai tomar esse crédito cheio. E da mesma forma também na sua receita, a hora que você tiver essa entrada, você também vai tributar esse valor cheio. Essa é a regra, essa é a alíquota de referência. Tá. Para as operações imobiliárias, e aqui serve tanto para a parte da PJ como também para a parte da pessoa física, a gente vai ter o chamado redutor. Então, o que isso significa? Se a alíquota de referência for 28%, que é a premissa mais pessimista e é o que a gente, de certa forma, a gente já espera, a gente acaba trabalhando, né, que vai nos colocar aí no patamar dos maiores IVAs do mundo, a gente teria uma alíquota de referência de 28% e um redutor para o caso de locações de 70%.
e para os casos de venda de 50% redutor. Então, o que, que isso significa na prática, né, para a gente desenhar isso? A alíquota de referência sendo 28%, a hora que a gente tira esse redutor de 70% para os casos de locação, a gente vai cair numa alíquota efetiva ali de aproximadamente 8,4%. Certo. Entende? Mas isso a gente está falando só do CBS e da IBS. E aí, no caso das empresas, a gente vai ter que somar tanto o imposto de renda como a contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL. E aí a gente vai cair ali no final das contas, né, somando tudo, que às vezes é o que interessa ali para o contribuinte, que ele quer saber quanto que ele vai pagar no final das contas. A gente está falando de 17,3% no caso das empresas, e a gente está falando ali de cerca de 34% para o caso das pessoas físicas que sejam consideradas contribuintes, que são aquelas regras que a gente falou agora há pouco. Então, a gente está falando aí de uma tributação bem alta. Agora há pouco, eu comentei que talvez a gente vai ter uma tributação menor ali em alguns casos, né? Sim. Mais especificadamente ali para as empresas que recebam aluguel. Qual que é a explicação para isso, né? Se hoje a gente tem 12,5%, a gente está falando que vai chegar ali em cerca de 17,3%. Aonde que está essa vantagem? A vantagem é aproveitamento dos créditos, que hoje a gente não tem essa possibilidade, né, no lucro presumido, que é o regime mais comum utilizado pelas empresas. Então a gente vai ter um cenário em que, feito um planejamento coerente, feito ali, dependendo das particularidades também dos imóveis, a gente está falando que, por exemplo, ali uma despesa com uma reforma, a gente está falando ali com despesas de manutenção, isso daí vai gerar um crédito para o contribuinte. Então, sendo feito ali de uma forma inteligente, sendo desenhado ali com planejamento, a gente pode estar falando que talvez tenha uma efetiva diminuição de carga tributária para as empresas, Sim. as holdings que recebam aluguéis. Novamente, pessoa física que receba aluguel e que se enquadre nos critérios que a gente falou ali de ser um contribuinte de IBS-CBS, a minha visão preliminarmente é que vai ser uma catástrofe mesmo. Perfeito. Tá? Complicado, né, Marcos? E é por isso que é importante sempre buscar orientação e entender o que está acontecendo para que a gente consiga trabalhar nisso, né? Então é muito importante procurar a Itamaraty para que tudo seja feito aí com uma certa precaução. Perfeitamente. Eu sei que o assunto é técnico, eu até peço um pouco de desculpa para a audiência, né? É bem técnico mesmo, tem muita novidade, mas o ideal é que seja olhado cada caso mesmo, Sim. né? Então, olha, vai ser bom ou vai ser ruim? Olha, a gente às vezes fica um pouco ressabiado, né? Mas eu vejo que em alguns casos, mais especificadamente nos aluguéis, pode ser que a gente consiga aí ter alguma reduçãozinha de carga tributária. Certo. Agora, na venda, Carol, aí eu já não vejo, eu já não sou tão otimista, eu já não consigo ver muitos cenários em que seja bom para o contribuinte, né? Eu acredito que no caso das vendas de imóveis, vamos separar em 3 cenários. Para a pessoa física que não seja contribuinte da IBS e da CBS, não vai mudar nada. Tá. Para a pessoa física que seja considerada uma contribuinte pelas regras que a gente falou, vai ser um desastre. Sim. E para as empresas que vendam os imóveis, vai ser pior, mas não vai chegar a ser um desastre igual a gente imagina que vai ser para as pessoas físicas contribuintes. Tá certo, Marcos. Muito obrigada por trazer o assunto e a gente volta na semana que vem. Eu que agradeço, Carol. E eu quero rapidinho só deixar 2 novidades aí que a gente teve para a audiência, né? Por favor. 2 novidades na semana. Primeiro, em relação à Operação Quimera. Então, semana passada a gente teve um programa, trouxemos o Dr. Rubens, falamos sobre a parte de créditos, falamos sobre as possibilidades que os contribuintes têm, né, de, se feitas corretamente dentro da lei, da gente de terem um pouco mais de fôlego em seus caixas, né, de serem mais competitivos. E essa semana, a gente, mais especificadamente ontem, né, a gente foi surpreendido aí com uma operação da Polícia Federal, não foi a primeira, não vai ser a última, né, que é realmente no mercado de créditos, que aí são ali os malfeitores, né, é a parte ruim ali do mercado. É gente que opera sem critérios, é gente que opera com falta de prudência, e então acabam trazendo aí rastros de destruição, acabam trazendo prejuízos, e os contribuintes vão ficar com isso daí para resolver. Então, mais uma vez, a importância aí de realmente contar com uma boa assessoria e fazer com gente que está há muito tempo no mercado. Perfeito, perfeito. E a outra novidade é só referente ao aumento do limite do MEI, né?
acredito que possivelmente tem um mês nos ouvindo, né? O microempreendedor individual, em que foi aprovado essa semana na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara o aumento do limite atual de R$ 81 mil anual para R$ 150 mil anual, tá? Além da inclusão de algumas atividades que hoje são vedadas, que, por exemplo, um DJ, músicos, garçons. Lembrando que esse aumento é apenas na primeira comissão, ainda tem um longo trajeto legislativo, né? Então ainda tem que passar ainda pela Comissão de Finanças, pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, só depois ir para plenário e aí é possível sanção ou veto presidencial. Excelente, muito obrigada, viu, Marcos? A gente volta a se falar na quinta-feira que vem com mais detalhes e destaques aí para todos os nossos empresários, até pessoas físicas que estão nos ouvindo. Obrigadão. Obrigado. Se Deus quiser, até semana que vem.